Gálatas, capítulo 3, versículos 15 até 29. E começa desta forma, esta porção, irmãos. E é uma expressão carinhosa que Paulo usa aqui. Um termo que revela o amor compassivo de Paulo por aquelas pessoas lá da Galácia, os Gálatas. Que eles até podem ter começado a duvidar, a questionar desse amor, desse carinho, desse afeto de Paulo por eles, à luz da severa repreensão do início desta carta e do início deste capítulo. 2 vezes ele usa a palavra insensatos. Uma palavra dura, uma palavra muito forte. Não pensam, não têm capacidade intelectual. O que é que aconteceu convosco? Mas ele começa esta parte da carta desta forma e traz este momento carinhoso de afeto. Irmãos, vocês pertencem, eu pertenço a vos. Nós temos um relacionamento. E no capítulo 6, é um capítulo importante sobre quando é necessário repreender, corrigir alguém. Se puderem dar lá uma espreitadela, no capítulo 6, versículo 1, vão reparar que tem de novo esta expressão. Se quiserem conferir na vossa Bíblia, ele começa de novo esta porção desta forma: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Uma palavra bonita aqui que traduz a ideia de gentileza, de bondade, de proximidade, de humildade também. Mesmo alguém que se sente seguro da sua posição, seguro de defender a verdade, deve ter esse espírito de brandura. Paulo foi duro, mas ele também teve momentos de gentileza, de brandura, de suavidade, de gentileza, de se aproximar dos irmãos dessa forma. Porque na vida há momentos de correção, nós sabemos disso. Há momentos em que precisamos corrigir, precisamos repreender, ou ser corrigidos, precisamos ser repreendidos, porque nós cometemos erros, nós pecamos, e por isso nós precisamos de repreensão, precisamos de correção. Na verdade, esses momentos são expressões de amor. Provérbios 3:12 diz: o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Se queremos bem aos nossos filhos, se queremos bem aos nossos irmãos, nós vamos corrigir, nós vamos repreender. Nós vamos dizer: isso está errado, irmão, filho, esposa ou marido. Nós vamos ter essa ousadia, essa firmeza, essa coragem de dizer: porque te amo, porque te quero bem, porque gosto de ti, eu vou dizer isto não está bem e não pode continuar assim. Porque não agrada a Deus, é Ele que diz o que é bom, o que é certo. Mais à frente, no livro da sabedoria, Provérbios 13, versículo 24, diz: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. É uma expressão de amor, é uma expressão de gentileza, de bondade, dizer: irmão, eu discordo, mas eu não posso ficar calado, mas eu falo com brandura. Paulo, nós sabemos, o espírito da carta, há momentos de dureza em que ele pega na vara, ele repreende, ele é duro, mas ele também tem esses momentos de gentileza, de mansidão, de brandura. Mas é uma expressão de amor, e no Novo Testamento nós também vemos isto. Na carta aos Hebreus, capítulo 12, o Senhor corrige a quem ama, açoita a todo filho a quem recebe. E o Senhor Jesus diz isso através de João, no livro do Apocalipse. É o Senhor Jesus que diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Esta é uma carta de disciplina, é uma carta de correção, a carta aos Gálatas, mas tem estas expressões: brandura. O irmão está errado, os irmãos estão errados, ok, vou ser brando também. É verdade que às vezes preciso ser firme. Paulo foi firme e usou palavras fortes no início deste capítulo, mas ele mostra que ama, está a lidar com irmãos, está a lidar com o povo dele, está a lidar com a família dele. Então nós precisamos procurar criar momentos assim. Há momentos em que precisamos repreender, corrigir, mas como Paulo criou aqui através desta expressão irmãos, ele criou um momento de proximidade, de carinho,
nós precisamos criar esses momentos para expressar que amamos as pessoas com quem estamos a viver. Como Paulo fez com estes irmãos da Galácia, ele tinha passado o tempo com eles, ele tinha investido o tempo, ele ganhou afeto, ele ficou próximo destes irmãos. Então nós precisamos de momentos assim. Lembrar que somos família, somos irmãos, que temos um amor até, diria, natural. Porque se somos família, somos irmãos, mas sem dúvida que é um amor espiritual, um amor equilibrado, um amor sábio. E nós precisamos destes momentos. Mas ainda no versículo 15, logo assim essa expressão, ele diz, eu falo como homem. E o que ele quer dizer aqui é que até humanamente, até logicamente, racionalmente, é possível entender esta argumentação. A argumentação que eu estou a apresentar a favor da verdade do Evangelho. A nossa fé é uma fé lógica. Por isso eu posso falar como homem. A fé, ela tem base na razão. Ela é inteligente. Embora haja, e nós reconhecemos que há mistérios divinos no Evangelho, há coisas difíceis de entender na boa teologia e na soteriologia, na doutrina da salvação. Há coisas complexas, paradoxais. Mas o que Paulo está a dizer aqui, a defender este ponto de vista acerca do caso de Abraão que ele apresentou nos versículos anteriores, a fé que justifica aquele que é justificado é por meio da fé, pela graça e não porque obedece à lei. Esse é o ponto. Ele está a dizer que é possível um ser humano, alguém que se aproxima com sinceridade, com verdade, sem dolo destas afirmações, pode entender o que está a ser dito aqui. E Paulo ele foi treinado como um professor, um rabino judeu, então ele sabia defender argumentos. Ele diz, isto é possível um ser humano entender o que eu estou a dizer. Então ele está aqui a antecipar um argumento, ele está a refutar um possível argumento que os Gálatas ou os mestres, os falsos mestres, pudessem trazer. Uma objeção ao uso que Paulo faz do exemplo de Abraão para provar a doutrina da justificação pela fé. O argumento seria que, como veio mais tarde a lei, ela veio como que melhorar essa doutrina da salvação. Ela veio explicar como é que alguém seria salvo. A objeção seria que a entrega da lei no Sinai, depois de Abraão, ela trouxe uma mudança e no sentido de um método melhor para a salvação, ou seja, era superior, a lei era superior à fé. Essa era a argumentação dos judaizantes. Era preciso agora observar a lei. Não basta ter fé, não é preciso só crer em Jesus, é preciso ser circuncidado, é preciso lembrar o que Deus deu a Israel através da lei, através de Moisés. Então Paulo está a antecipar essa argumentação, mas ele rejeita completamente este argumento, mostrando a superioridade da aliança abraâmica, e vamos ver isso nos versículos, já lemos, versículos 15 a 18. A aliança abraâmica, a aliança que Deus faz com Abraão é superior à lei. A lei é inferior. Então, olhando para a superioridade da aliança abraâmica, versículo 17, eu digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. Deus confirmou essa aliança. Então a lei que veio depois, 430 anos depois, não pode abrogar, anular essa aliança. Foi feita pelo Deus eterno, o Deus que não muda. Então ela não vai desfazer essa promessa que Deus fez a Abraão. Porque Abraão creu, Deus fez-lhe promessas, e ele não vai anular essas promessas por causa do que veio depois. Esse é o argumento aqui. No versículo 18, foi pela promessa que Deus concedeu essa herança, que foi por causa da promessa de Deus que Abraão foi justificado. Foi tratado como um crente, como um salvo. Deus prometeu, foi Deus que disse que faria, Abraão creu na promessa e foi declarado justo. Essa é a mensagem da salvação. Foi-lhe concedido o Espírito, o selo, a garantia da salvação, porque é isso que diz no início deste capítulo.
Ele recebeu, é o caso de Abraão, o que é? Ele recebeu o Espírito, o selo, a garantia da salvação, porque creu no Senhor, creu na palavra do Senhor, na promessa do Senhor. Creu e por isso foi justificado, recebeu a promessa. Então a aliança é superior à lei. A aliança abraâmica, a aliança de Deus com Abraão. Algumas informações sobre a lei como inferior. Versículo 19. Ela foi adicionada por causa das transgressões. Não por causa da promessa. Não por causa do caráter de Deus. A lei é inferior porque ela tornou-se necessária por causa do pecado, da falta de noção do que é pecado. Foi para Deus mostrar ao homem como ele era pecador, entendimento desse conceito, para perceber também a seriedade das consequências do pecado. Versículo 22, a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, porque há Escritura, porque há lei, a condenação fica evidente. Esse é o uso da lei, a necessidade da lei. O objetivo da lei era, portanto, revelar não apenas o pecado, mas revelar a culpa do ser humano. E assim levar as pessoas a Deus, levá-las ao arrependimento, levá-las a clamar em fé pela graça justificadora. É para isso que Deus deu a lei. Para mostrar que não há um justo nem um sequer, que todos são culpados, que todos são carentes. Todos carecem de Deus, todos carecem de um Redentor, de um Salvador, todos precisam de perdão. A lei foi dada para fazer com que o pecador soubesse o quão pecador é. No Antigo Testamento, a lei servia como uma barreira que separava Israel das nações à sua volta. Era um travão que restringia o pecado, por isso eles eram abençoados, porque tinham oráculos, tinham leis, eles sabiam o que era certo e errado, o que Deus queria e não queria. A lei era uma barreira que impedia o povo de atravessar aquelas linhas vermelhas da transgressão. Eles sabiam os limites, porque havia leis. Mas era também um espelho que mostrava o pecado e a culpa. Ao olharem para a lei, eles viam a sua maldade, viam a sua iniquidade, viam a sua fraqueza, os crentes no Antigo Testamento. Mas o principal objetivo da lei em todas estas coisas era criar nos corações dos crentes o desejo pelo Redentor. Nós precisamos de alguém que nos venha redimir, libertar, alguém que nos venha salvar. A sua principal tarefa era mostrar a total pecaminosidade do homem, a sua necessidade desesperada de um Redentor. O objetivo era apontá-los para Cristo, mostrar que Cristo é o Redentor, que Ele é quem perdoa. Versículo 24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, ouvindo a mensagem do Evangelho, conhecendo as promessas associadas ao Evangelho. É assim que somos justificados, por meio da fé. A lei mostra-nos como nós precisamos de um Salvador. O Salvador é Cristo. A lei serve como esse guia, esse tutor, esse aio para nos conduzir a Cristo. Versículo 21, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente da lei. A lei é inferior porque ela não pode dar vida. A promessa, sim. Deus, com a sua palavra, Ele pode dar vida. Mas a lei só serve para mostrar a falta de vida. A falta de santidade, a falta de pureza, a falta de capacidade para agradar ao Deus que dá vida. Versículo 23, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, como que escravizados, como que impedidos de verdadeiramente andar livres. Nós precisávamos desses limites, desses obstáculos, como animais que não sabem andar sozinhos e precisam de outros animais ou de cercas para não se perderem. E a lei tem esse uso também. É inferior à promessa, é inferior à fé. Versículo 25. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Porquê? Porque a fé é superior. A aliança com Abraão, a aliança abraâmica, baseada em promessas,
que foram queridas. Abraão creu, ele confiou, ele descansou na palavra de Deus. E por isso ele foi justificado. A fé, quando chega, deixa-nos livres da lei. Nós obedecemos porque amamos e amamos porque fomos amados primeiro. Nós obedecemos, nós servimos, nós cultuamos, nós adoramos porque fomos agraciados. Recebemos essa graça de crer, essa graça de poder ter essa liberdade em Cristo. Tendo vindo a fé, já não estamos subordinados ao aio. Nós temos Cristo em nós. Nós temos a promessa cumprida em nós. Nós temos o Espírito em nós. Este é o argumento. Esta é a razão do Evangelho. E se é verdade que mesmo as alianças humanas, elas são consideradas irrevogáveis e imutáveis, os pactos, os acordos, os contratos. E basta lembrar alguns contratos que somente os chefes de família fazem com alguns serviços. Eu já tive problemas com contratos. Quis cancelar alguns contratos, eu já quis voltar atrás e tive muita dificuldade. Não é fácil. Porque eles são feitos realmente para serem irrevogáveis e para não serem mudados, e para serem cumpridos. E se eu assinei, eu tenho que cumprir. E eu, da minha parte, eu não posso mudar o contrato. Se eu assinei, se eu concordei, agora eu não posso simplesmente dizer, já não quero cumprir a minha parte. E isto não é preciso ser crente, não é preciso ser espiritual para entender isso. Há um acordo, há uma aliança, há um pacto. E não é unilateralmente, e não é fácil, não é simples mudar as cláusulas. Tem que haver um acordo, um novo acordo, tem que haver um novo pacto superior. Então, se mesmo os pactos, as alianças, os contratos humanos, quando são confirmados por assinatura, eles são considerados irrevogáveis e imutáveis, quanto mais uma aliança feita por um Deus que é imutável. Ele não mudou. Ele diz que é imutável. A palavra dele diz que o Senhor não muda. Malaquias 3,6. É o Senhor que diz através do profeta Malaquias, eu não mudo. Em Tiago, capítulo 1:17, é referência a Deus que diz, nele não há, nem pode haver, não pode existir variação ou sombra de mudança. E este é o argumento que Paulo está a trazer. Deus não mudou. Ele continua a querer salvar e justificar por meio da fé. É da palavra. A palavra sai da boca do Senhor e se há fé, se há confiança, há justificação. Esse é o argumento de Paulo no capítulo 3. Nesta carta é isso que ele está a dizer. A verdade do Evangelho é esta. Jesus, ele veio, ele viveu, ele sofreu, ele pagou o preço que precisava ser pago para perdoar pecados. Ele levou sobre si a ira do Deus eterno, do Deus santo e justo. Ele cumpriu, ele fez o que precisava ser feito. Todos aqueles que ouvem a história de Jesus, que creem nele, que têm fé, são justificados. Versículo 16. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, mas ao teu descendente, que é Cristo. E aquele que crê em Cristo é considerado de Cristo. Como nós lemos aí no versículo 26, todos vós sois filhos de Deus. Gálatas 3:26. Mediante a fé em Cristo Jesus. Versículo 27. Todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Versículo 29. Sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Porquê? Porque é de Cristo. Cristo é o descendente. E alguém que está em Cristo, alguém que tem o Espírito de Cristo, é descendente de Abraão. É herdeiro da promessa feita a Abraão. Qual é a promessa? É aquela cidade. Aquela cidade que Abraão aguardava. Hebreus 11 fala dessa cidade. Onde Deus habita, onde Deus governa, essa cidade que não tem fundamentos, essa cidade celestial.
cujo Deus é o Senhor, essa pátria superior, essa é a promessa que Deus fez a Abraão, de ser dele e de Abraão ser seu. Vós recebeste, Romanos 8,15 diz, recebeste o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Quando? Quando chegarmos a essa cidade que Abraão aguardava. A cidade celestial, a cidade gloriosa, a Nova Jerusalém. Estar com o Senhor, habitar com o Senhor, estar nele e com Ele. Em Efésios capítulo 3 tem esta explicação deste mistério. O mistério da salvação da igreja, e lemos no versículo 6, se os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Esta é a esperança que nós temos, de ser participantes dessa herança. A mesma ideia está em Tito capítulo 3, que também descreve o que é a salvação, qual é a promessa que nós aguardamos. Quando se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, lá na cruz, lá no Calvário, Tito capítulo 3, a partir do versículo 4. Quando se manifestou o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, não porque são circuncidados, não porque guardam dias, meses ou anos, não porque observam a lei de Moisés. E esta frase importante no contexto de Gálatas, que está em Tito capítulo 3, versículo 5, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Esta é a esperança, é a vida eterna, a cidade que não acaba. Esta é a nossa esperança. E esta é a herança que nós aguardamos, justificados por graça mediante a fé. Tiago capítulo 2, versículo 5. Meus amados irmãos, ouçam, ouvi, meus amados irmãos, diz Tiago. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Qual é então a promessa? Qual é a herança? O reino que Ele prometeu aos que o amam. E amam-no por quê? Porque foram amados primeiro. Porque Ele derramou a sua misericórdia, Ele mostrou a sua benignidade, Ele amou. E agora há crentes que amam o Senhor. Portanto, a maior bênção que podemos receber é chegar, é ficar e viver na cidade celestial, na pátria superior, no reino eterno, que Ele prometeu àqueles que creem, àqueles que o amam. Versículo 28. Assim, de certo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Não pode haver judeu nem grego. E nós já lemos uma parte de Efésios, capítulo 3, mas gostaria de ler um pouquinho mais do contexto, começando no versículo 1, quando Paulo diz: Eu, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Eu estou preso porque eu decidi pregar sobre o amor e mostrar amor e sair da minha zona de segurança e de conforto para pregar o Evangelho. E agora eu estou preso. Mas estou preso por amor de vós. Versículo 2 fala da dispensação da graça de Deus que foi confiada a Paulo, aos apóstolos, para pregarem o Evangelho, a verdade do Evangelho. Foi dado a conhecer esse mistério. E qual é o mistério? Gentios e judeus. Um povo só. Versículo 6. Os gentios são herdeiros, são membros do mesmo corpo, são co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. É estar em Cristo, é crer em Jesus, ter fé nele, identificar-se com ele. Este é o dom da graça, versículo 7. O dom da graça de Deus. E Paulo recebeu esse dom de poder ser um pregador.
Alguém que iria falar desse mistério, versículo 8, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Versículo 12, por Jesus nós temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. E versículo 13, nisto está a vossa glória. Paulo está entusiasmado a falar da herança de Abraão, a falar da vida eterna, do reino de Deus, daquilo que os crentes aguardam, aquilo que a igreja aguarda, judeus e gentios, a verdadeira igreja, aqueles que pela fé, que mediante a fé, foram justificados. Não pode haver judeu nem grego, não há diferenças. E na igreja isto acontece. Não há escravo nem liberto. Em Colossenses 3 lemos, em Cristo não pode haver escravo, não pode haver diferença entre escravo nem livre. Bárbaro, cita, porém Cristo é tudo em todos. Em Cristo não há diferença entre escravo ou livre. Porquê? Lemos em João 8,36, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não de contratos humanos, não da responsabilidade de fazer cumprir aquilo que assinaram. Não estão livres de sofrer as consequências de um crime que cometeram, porque se vêm ao conhecimento do Evangelho depois de cometer um crime e de estar na prisão por causa desse crime, não é esse tipo de liberdade que Cristo dá. Agora, porque é crente, vai sair da prisão, vai ser descriminalizado, vai ter uma amnistia porque se tornou crente. Não é isso que a Bíblia ensina. Somos livres para viver na cidade celestial. Somos livres para viver no reino eterno. Somos livres para desfrutar da herança, da promessa feita a Abraão. É essa liberdade. É isso que nós estamos a aguardar. É sobre isso que nós cantamos. Existem falsos evangelhos de prosperidade aqui na terra, de cura aqui na terra, de pôr Deus com a responsabilidade de fazer tudo aquilo que nós desejamos e que queremos aqui, que aconteça aqui. E fazemos pedidos sem conhecer a vontade dele. Cantamos há pouco sobre essa fé que alguém pode exercer ou dizer que tem fé e que crê e tudo que pede Deus vai dar. Jesus prometeu tudo que se pedir a Deus, ao Pai, em nome dele, que Deus dará. Mas a Bíblia também ensina que os pedidos têm que ser feitos de acordo com a vontade de Deus. É assim que ele dá. Quando a oração é feita de acordo com a sua vontade. Mas é isto que nós aguardamos, é esta liberdade. E em Cristo, no reino eterno, na Nova Jerusalém, na cidade celestial, não há escravo nem liberto. Em Cristo todos são livres. Nem homem nem mulher. Outra expressão deste versículo. Em Cristo não há diferença entre homem e mulher. Agora, há uma expressão muito importante e especial aqui no uso da unidade entre o homem e a mulher. Em Efésios 5, nós lemos que o homem, quando se casa com uma mulher, se tornam uma só carne. Mas isso aponta para algo muito maior, porque é a referência a Cristo e à Igreja. Não é apenas o que eles podem viver e devem viver como casal, e essa vida conjugal e ter filhos e viverem como um, procurando cuidar o marido da esposa como cuida do seu próprio corpo, a esposa respeitar o marido como respeita a sua própria cabeça para não se ferir. Mas há algo bem maior que Paulo diz, que essa unidade do homem e da mulher, essa unidade que existe, essa capacidade que é possível observar na união do homem e da mulher, representando algo superior que é Cristo e a Igreja, porque tem a ver com o pedido que ele fez, com a oração que ele faz em João 17. É só em Cristo que nós podemos ter esta unidade
E ele orou pedindo, versículo 11 de João 17, Pai, guarda-os no teu nome, para que eles sejam um, assim como nós somos um. A união de um homem e de uma mulher, essa falta de distinção, essa falta de diferença para representar os crentes, representar Cristo e a Igreja, esse corpo unido. O versículo 21 e 22 expressa de novo esse pedido, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, eles têm transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. É, portanto, um grande privilégio sermos igreja. Pessoas de diferentes nacionalidades, pessoas que vêm de diferentes famílias, pessoas que têm compromissos diferentes, contratos diferentes, com entidades patronais, algumas desempregadas, algumas ainda a estudar, pessoas diferentes, mas podermos viver um, porque temos um cabeça, alguém que nos une, é um grande privilégio. Nós temos um ambiente em que os pobres não são discriminados, nem pobres nem ricos, onde os doentes também se sentem amparados. A igreja quer cuidar dos desfavorecidos, a igreja não pode deixar que haja pobres no seu meio. Pessoas sem comida, pessoas sem acesso à saúde. É um grande privilégio estarmos a fazer parte do que Deus está a fazer na terra, a edificar a igreja, a ensinar-nos a viver a igreja, a vivermos esta união, esta unidade, a tratarmos com o mesmo respeito idosos e crianças, a tratarmos com dignidade as nossas crianças. As mulheres são respeitadas, sim, numa igreja bíblica, numa igreja verdadeiramente fiel ao Evangelho, a Jesus. Esta união, esta unidade pode-se perceber na igreja, no corpo, no povo de Deus. Que privilégio nós podermos viver isto, fazermos parte de uma igreja, estarmos a ser instrumentos nas mãos de Deus para que igrejas surjam, mais igrejas surjam em Portugal com esta visão de serem como Abraão, pessoas de fé, pessoas que creem nas palavras de Deus, nas promessas de Deus. Não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos sois um em Cristo. Não há distinção. Independentemente da condição social, do sexo que a pessoa tem, do país onde nasceu, se é igreja, é um. É um com Cristo. É filho de Deus. Esta foi e continua a ser uma gloriosa notícia. Foi para os cristãos na Galácia e é para nós também. Foi naquele tempo porque naquela sociedade os escravos eram considerados objetos de propriedade e muitas vezes tratados com indignidade. As mulheres também, muitas vezes mantidas, confinadas, sem acesso ao que os homens tinham acesso, a oportunidades de serem instruídas, de aprenderem, de serem também úteis. Muitas vezes naquela sociedade eram maltratadas, desrespeitadas as mulheres. E os gentios que eram constantemente escarnecidos pelos judeus. Nós temos ouvido esse testemunho de que o fariseu, quando orava, ele de manhã orava assim: Senhor, graças te dou, porque eu sou judeu e não gentio. Dou-te graças porque sou homem e não mulher, porque sou livre e não escravo. Esta era a oração do fariseu. Ela está registada em livros de história. No entanto, todas estas distinções foram removidas em Cristo. Aquela oração do fariseu em Cristo, ela já não faz sentido, porque em Cristo não há diferença entre judeu e grego ou gentio. Não há diferença entre escravo e liberto. Não há diferença entre homem e mulher. Todos são um, são o mesmo em Cristo. À luz da eternidade, à luz do cumprimento das promessas feitas a Abraão. A nossa pátria celestial, a nossa esperança está nesse lugar, está em Cristo, aquilo que Ele já está a fazer e que já tem expressões aqui no nosso meio. Não perfeitas, mas já tem expressões aqui no nosso meio. Numa igreja que se diz bíblica, numa igreja que persegue essa
saúde espiritual e esse compromisso com as Escrituras, com o verdadeiro Evangelho, nós já podemos ver que as crianças aqui também são respeitadas, que as mulheres são respeitadas, que as pessoas desfavorecidas, aquelas que nasceram em países dependentes de outros países, que foram colónias, que foram maltratados, tratados com dureza, foram escravos, mas aqui na Igreja de Jesus, têm oportunidades de ser instruídos, têm oportunidades de falar, têm oportunidades de aprender, têm oportunidades de louvar e de ser também instrumentos nas mãos dele. Tudo isto porque Deus é um Deus fiel. É um Deus que cumpre a sua palavra, as suas promessas. É um Deus que dá graça. E por isso há igreja. Por isso há um corpo. Por isso há unidade. Pessoas diferentes, mas podem viver unidade. Essas distinções foram e são removidas em Cristo quando alguém crê em Jesus. Isto é possível porque temos um Deus fiel que cumpre as suas promessas. Se mesmo as alianças humanas, uma vez confirmadas, são consideradas irrevogáveis, imutáveis, quanto mais uma aliança feita por um Deus de alianças, um Deus de pactos. Nós podemos e devemos confiar neste Deus.